Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma manhã maravilhosa, qual a gente vai cumprir, né, uma ordenança do Senhor Jesus. Ele pediu que a gente fizesse duas coisas. Primeiro era o batismo e depois a gente cear. Ele deu essas duas ordenanças, né? E hoje, graças a Deus, a gente vai batizar mais 3 pessoas. E o ID de Jesus está sendo cumprido aqui na DR, em nome de Jesus. Vamos levantar e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui em Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque vai acontecer aqui, Senhor, uma ordenança de Jesus, Pai. Vai acontecer aqui o batismo de 3 pessoas, Senhor, ao qual o Espírito Santo, Pai, vai reinar na vida delas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Abençoa, Pai, a cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, a cada pessoa individualmente, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aconteça para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus, podem sentar. E a gente vai fazer o batismo, mas para muita gente que não sabe o que é o batismo, né? O batismo é um rito de passagem que a gente tem na igreja para integrar realmente a pessoa nessa fé em Cristo e na comunidade cristã, né? O batismo, se alguém perguntar, poxa, mas por que você se batizou? Eu me batizei um dia, que é para fazer uma declaração pública da minha fé em Cristo Jesus. Por isso que eu me batizei. Eu me batizei primeiro para cumprir uma ordenança dele, que ele mandou, eu sou obediente. E segundo, para dizer para 2 mundos que agora o Senhor Jesus é o meu Salvador, por mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural somos nós, os seus parentes, esse pessoal que está aí. Inclusive quero cumprimentar vocês aí da internet. Esse é o mundo natural. E o mundo espiritual são anjos e demônios que vão contemplar a tua decisão aqui hoje, né? O símbolo do batismo, ele está relacionado fortemente com a cruz, né? Dá para colocar aí na tela Romanos 6,4? O Romanos 6. Romanos 6, 1, a partir do 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Aleluias, glórias a Deus. Como eu disse, a importância do batismo está lá em Mateus 28, é o ID, né? Fazei discípulos e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também, ele pode ser considerado como o selo da fé, uma autenticação, né, de quando você compra uma casa, você compra um carro, você tem um documento. E esse documento de autenticação está aqui no nosso coração. Antes, lá o povo hebreu tinha que fazer a circuncisão do seu menino ao 8º dia, para saber que esse é o meu povo. Deus exigia que aquele fosse o meu povo. Hoje, essa circuncisão está feita no coração, através do batismo. A gente não precisa mais fazer a circuncisão, porque o teu coração
através do sacrifício de Jesus, já foi marcado. Aleluias. E a gente tem a identificação que está em Colossenses 3, né? Que antes Deus via Maria, via o João, via o José. Mas hoje não. Depois do sacrifício do Senhor e a nossa aceitação desse sacrifício, Jesus se coloca na frente da gente. Por isso que nós somos justificados pela fé. Porque Deus, quando olha para você, você já está justificado. Sabe por quê? Deus não vê o João e a Maria. Deus vê Jesus através de você. Deus está vendo Jesus, então Ele não pode imputar justiça, porque nós já fomos justificados. Jesus mostra os seus cravos. Pai, eu já fiz o sacrifício por eles, então eles são justificados pela fé. É isso que você consegue, em nome de Jesus. E a apropriação da vida eterna, né? Que é o nosso alvo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Parece que o grupo vai fazer um hino agora, o 304, 301. Então vamos cantarmos juntos e celebrarmos essa vitória em Cristo. Aleluia. Glória a Deus, queremos cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Quantos estão animados por estar na casa do Pai? Essa manhã o Senhor preparou para nós estarmos reunidos como igreja, adorando e louvando o nome do Senhor. E que prazer e que alegria estar aqui, porque a gente podia estar em qualquer outro lugar, fazendo algo que talvez a gente não gostaria de estar fazendo, mas nós estamos no melhor lugar, na presença do Pai. E nós queremos convidar toda a igreja a louvar ao Senhor juntamente conosco com o hino da harpa cristã, número 301, Vencear. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça
Deus. Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos. Que bom estamos aqui para realizarmos esse cerimonial tão bonito. O pastor Afonso já deu uma introdução muito bonita aqui, que é o dia do batismo em águas. Batismo em águas faz parte das duas ordenanças de Jesus Cristo. A primeira ordenança que ele deixou para nós é o batismo em águas. A segunda é a ceia do Senhor, que nós participamos, e logo depois, hoje pela manhã, terá uma ceia e à noite outra, às 18 horas. Marcos capítulo 1, versículos 4 até o versículo 8, diz assim: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para perdão de pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Aí o verso 8 diz: eu os batizo em água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Quantos pode dizer amém? Mensagem de João Batista. João Batista é o precursor do Evangelho de Jesus. João Batista era primo de Jesus, 6 meses de diferença de idade. E João Batista tem uma vida meio assim, lá no deserto, escondido, e ele ficou ali durante um tempo. Ninguém praticamente conhecia João Batista, e muito menos sabia que ele era primo de Jesus, aquele que viria depois. Mas ele, quando apareceu à beira do Jordão, ele trazia uma mensagem bastante dura e pesada. Ele falava: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele então chamava as pessoas para chegar a ele para o arrependimento. Arrependimento, para quem não sabe, é mudar de mente. Vem do grego esta palavra que é metanoia, mudança de mente em relação ao pecado. Então ele já pregava isso. Só podia se batizar quem tinha mudado a sua mente em relação ao pecado. Vivia no pecado até aquele momento. Quando se arrependia, achegava-se a ele, e ele descia as águas do Jordão e os batizava, e eles saíam batizados. Inclusive teve um dia fantástico, maravilhoso, porque ele já anunciava, como eu li aqui: olha, eu batizo em água para arrependimento, para que vocês sejam perdoados os pecados, porque vocês já confessaram, os pecados estão perdoados, mas depois de mim vem outro, mais poderoso do que eu. Ele estava falando de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. De repente, um dia, veio andando ali à beira do Jordão um homem que não tinha vestimenta igual a dele. Por isso que hoje no nosso batismo nós temos também um uniforme, né? Era para ser pele de carneiro, viu, Rubinho? Robinho, né? Pele de carneiro, cinto na cintura. Só que comer gafanhoto é meio difícil. A gente come camarão, né? Que é melhor, e mel silvestre, né? Então a comida dele era uma comida
bem lá do mato mesmo, da roça, lá do meio da mata. E ele vinha, e aquela fortaleza, o mel traz uma fortaleza muito grande para a pessoa, o ser humano. Até hoje é muito indicado o mel, né? O mel puro da abelha. Mas aí Jesus chegou com aquela roupa igual de todo mundo, ele não tinha nenhuma roupa diferente. Alguém desenha Jesus com aquele halo de santidade em cima, na cabeça, mas ele não tinha nada disso. Ninguém via nele um homem simples, um homem que tinha a mesma qualidade dos outros, olhando assim do lado humano, mas mal sabia o povo que ele era Jesus homem e Jesus Deus, porque Deus, ele desceu aqui à terra na pessoa de Jesus. No capítulo 1 de João, diz que Jesus veio, ele veio para representar o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, e Jesus veio, ele se encarnou, tomou a forma de homem para sofrer tudo que o homem aguenta sofrer, e ele sofreu um pouquinho mais. Poucos de nós talvez aguentaríamos ser pendurado na cruz, né? E levar a martelada ali nas mãos e nos pés, pregos furando, mas ele suportou todas as dores, até quase desfalecer e pensar que Deus o tinha abandonado. Mas ele desceu, e aí ele, de repente, João com aquela roupa toda esquisita, não é? Mas batizando as pessoas, eu creio que ele estava dentro da água. Daqui a pouco ele olhou, ele viu que Jesus vinha caminhando ali à beira do Jordão. Ele disse: olha, atenção, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles ficaram conhecendo Jesus naquele momento, e Jesus naquele momento em diante assumiu o comando do ministério maravilhoso, porque nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Existem muitos evangelhos por aí. João Batista, ele sabia que Jesus tinha um evangelho poderoso que mudava as pessoas, tira o pecado do mundo. O batismo de João Batista era limitado, mas o de Jesus é total. E o nosso batismo hoje aqui nesta manhã é o batismo de Jesus. É o batismo, se você já confessou os seus pecados, está crendo no seu coração que pode ser batizado e quer ser batizado, aí você vai sair daqui com aquela certeza. Eu ali com o pastor Afonso frisou muito bem, é como um selo, uma marca registrada de que você foi selado nesse dia do batismo. Alguns dizem dos pentecostais que o selo é o batismo com o Espírito Santo. É um selo também, é uma marca, mas a primeira é esta. E depois você pode ser batizado com o Espírito Santo, selado, marcado daqui para frente. Todo lugar que você estiver, onde você andar, onde você passar, alguém vai ver algo que é invisível aos olhos humanos. Ali tem uma pessoa que está marcada, ela foi tirada do mundo de horror, do mundo de pecado, e colocada num novo mundo, que é o mundo onde traz alegria, paz e felicidade. Não que depois do batismo você não terá problemas na sua vida, continuará tendo problemas, quem sabe você terá problemas até maiores, mas você está tão convicto da tua salvação, que os problemas, por maiores que sejam, eles parecem bem pequenininho, e você suplantará e passará por cima de todos eles. O batismo em águas, hoje, nós vamos trazer aqui 3 pessoas para serem batizadas em águas, batizando assim como João Batista batizava, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós não queremos
falar de outros batismos, mas existem outros batismos. Inclusive hoje na atualidade existe uma denominação que batiza um batismo em nome de 4 pessoas. Eles batizam em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o nome de Jesus já foi falado. O Pai é Deus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, nós batizamos o batismo de Jesus. Por isso você vai sair daqui convicto. Eu fui batizado pelo batismo que Jesus Cristo ordenou. E essa ordenança é uma ordenança maravilhosa. Nos insere no corpo de Cristo de maneira total, ampla e restrita. É a inserção no corpo de Cristo, esse batismo nas águas. E depois você pode continuar pedindo, ou quem sabe você já foi batizado com o Espírito Santo, pode continuar pedindo o batismo com o Espírito Santo também. Nós vamos agora fazer uma oração. Depois dessa oração, enquanto nós oramos, eu convido que os candidatos venham, e eu quero convidar o irmão Fábio, que deu Fábio Constantino. Constantino significa constante, né, Fábio? Você tem uma responsabilidade grande, né? É constante aí. Isso pode ficar aqui, meu filho, aqui. É o obreiro que nos ajuda aqui. Ele e a Danila. Cadê a Danila? Danila, ela saiu? Danila? Ah, sim. Ela está ajeitando alguma coisa. Ah, não, ela está lá, olha lá. É que ela está magrinha, você não está conhecendo. Vem cá, Danila. Por favor. Esse casal simpático, maravilhoso. Geralmente o nosso secretário da igreja que faz a chamada, mas hoje vai ser aqui o Fábio, auxiliado pela Danila, né? E Danila já deu instrução para você direitinho, né? Como é que é? Então está tudo certo, e nós iremos convidar os candidatos, iremos pedir a Deus a bênção, a graça, e serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou convidar aqui o pastor Wallenstein para vir aqui, que é o nosso vice-presidente, fica aqui à minha direita. Convidar o nosso tesoureiro, também estatutário da igreja, fica aqui, Wallace, mais perto. O pastor José Oscar, ele também vai batizar hoje. Ele estava meio com medo, eu falei, não tenha medo, que os candidatos são todos baixinhos, né? Então ninguém vai se afogar não, né? Vai dar tranquilo. E o pastor Afonso, fica perto do Oscar para eu ver qual que é maior dos dois. Bem maior. É isso. O Afonso também vai nos ajudar. Ele já ajuda aqui, chamando o pessoal para o batismo e fazendo a profissão de fé. Eles vão me ajudar aqui no batismo. Nós temos uma gama de pastores aí, todos eles capacitados. E é uma honra como nós podemos batizar alguém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que o pastor não pode esquecer, que quando vai batizar a pessoa, é falar esses 3 nomes, né? Porque se batizar no nome dele, aí não vale nada, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em pé fazer uma oração, irmãos, e logo depois o nosso irmão Fábio vai convidar os candidatos, tá bom, Fábio? Vamos orar. Meu Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, nesse momento do batismo em águas. Agora, Senhor, os candidatos que vão chegar aqui à frente e que já fizeram a decisão mais especial da sua vida, uma decisão fantástica, que mudará o rumo da história da vida deles daqui por diante. Grande, soberano e eterno Deus. E agora, Senhor, abençoa cada um que vai trabalhar aqui, que esteja com a mão ungida, com a unção do Espírito Santo. Nós tenhamos um batismo
totalmente espiritual, assim como Jesus depois foi batizado por João Batista para cumprir a palavra. Ó Senhor, e que o teu Espírito Santo desça também sobre cada um batizando nesta manhã, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão Fábio. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou chamar aqui primeiramente a nossa irmã Rita Vieira da Cruz Rocha. Vem aqui, irmã Rita. A irmã Rita está com a sua família. Vem aqui, irmã Rita, a diretoria da igreja aqui em cima tirar uma foto oficial com ela aqui. Os familiares da irmã Rita também podem vir aqui, irmão Benício. Isso, agora uma foto com a família. Amém, amém. Aleluia. Muito bem. Irmã Rita, por favor. O irmão Benício vai dar algumas palavrinhas. Pai do Senhor, igreja. Todos nós como cristãos sabemos que o batismo nas águas é um selo de autenticidade. A partir de agora, você é membro do corpo de Cristo. E sendo como um membro, temos que ser membros saudáveis, que reconheçamos que a morte de Cristo, se Ele morresse e não ressuscitasse, tudo seria em vão. Mas quando Ele morre e ressuscita, e desce lá na mais profundeza da terra, e toma a chave do inferno e da vida, e Ele tem que ressuscitar. E aí Ele pega homens pecadores, miseráveis, sem destino, e coloca um selo: a partir de agora você faz parte do meu corpo. A partir de agora você é membro do meu corpo, você é um protegido, você é um salvo. Não teria sentido se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. E além disso, na sua ressurreição, Ele nos lavou com sangue, e depositou nos seus pecados, nossos pecados. Não que vamos pecar mais, mas nós temos um dono, nós temos um Senhor, Cristo Jesus, que reina para sempre. O batismo é importante para o cristão. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único e suficiente Salvador. Quero declarar que Ele é o Salvador da minha vida. Creio que Jesus se entregou na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creio que a Bíblia é a sagrada, verdadeira e infalível palavra de Deus. Prometo ser fiel à palavra de Deus e ao credo desta igreja. Amém.
Uma salva de palmas. Paz do Senhor a todos. Queria convidar a Janete e o Everson que vir acompanhar aqui, são os líderes dos nossos núcleos evangelísticos. E, por favor, Rita, conforme a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, amém, amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos chamar agora também aqui à frente uma família muito maravilhosa, a família da irmã Roseli. Os batizandos é o Pablo Malta Pedro e a Maria Eduarda Malta Pedro. Uma salva de palmas para eles. Os adolescentes se decidindo o batismo. Chegue aqui, vamos primeiro tirar uma foto oficial. Fique aí junto com o pastor Paulo. Fica lá junto com o pastor Paulo lá. Isso. Vamos tirar foto aqui, pastores. Vamos tirar foto. Pastor Wallace. Pode. Vamos lá. Amém, amém. Roseli, quer dar algumas palavrinhas, Roseli? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou um pouquinho emocionada porque é um dia muito especial para mim. A minha mãe, ela, no caso, levava eles para a igreja, né, desde muito pequenininhos. Então, eles cresceram e hoje ela se encontra debilitada, né, mas Deus sabe de todas as coisas. Nos momentos de lucidez, né, eu falo para ela que ele vai se batizar, ela sorri e fala assim: mas vai ser lá no pastor Paulo? Então, minha mãe, ela tem um testemunho muito forte, porque eu me converti, né, e nós éramos católicas. E aí eu comecei a levá-la para a igreja. Ela tinha depressão na época. Ela ficou 12 anos com depressão. Aí eu me converti, eu levava ela para a igreja porque ela não ficava sozinha. E aí, ao passar do tempo, né, porque a palavra de Deus não volta vazia. Aí foi passando o tempo, a minha família, que é católica, ficava meio assim: você está forçando ela para ir para a igreja. Eu falava: não, é que ela não quer ficar sozinha. Aí teve um dia, e assim, ela falava, não reconhecia muito as pessoas, né, vivia no mundo dela, assim. E aí teve um dia que ela falou: eu quero me batizar. Porque a família dela, a maior parte já era convertida, né? Tem um tio meu que ele se converteu novo. Meus avós eram convertidos. E a minha mãe não, ela falava assim: eu nasci católica, eu vou morrer católica. E aí nesse dia ela falou que ela queria se batizar. Aí a irmã dela mais velha, né, que já era convertida há muitos anos, ficou muito feliz. Aí ela se batizou, e na semana que ela se batizou, para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Totalmente, 100% curada. E a partir de então ela começou a caminhar, né, aqui na igreja, lá no centro de Bariri na época. E aí ela levava as crianças, né, no círculo de oração. E aí eu quero agradecer o pastor Paulo, porque aí depois que ela, né, sofreu o AVC, tem 4 anos já,
Aí nós não conseguimos mais vir presencialmente, mas hoje, graças a Deus, tem a facilidade, né, da internet. Nós assistimos online os cultos. E eu quero agradecer toda a assistência, porque ele nunca deixou de nos dar assistência. Aí ela toma a ceia todo mês. E hoje, né, a confirmação de que nós, né, pretendemos continuar nos caminhos do Senhor. Eu estou muito feliz. Quero agradecer a Janete também, que sempre esteve conosco. Não esquece, sempre visita e nos coloca em oração. E só tenho a agradecer a Deus. Hoje é um dia muito feliz. E assim, vai ser um marco na vida deles. Eu acho que, né, vai ser um divisor de águas para tudo melhorar e seguir nos caminhos do Senhor. Agradeço a oportunidade. Aleluia, aleluia. Pai do Senhor para a igreja. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único e suficiente Salvador. Declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Creio que Jesus se entregou na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creio que a Bíblia é a sagrada, verdadeira e infalível Palavra de Deus. Prometo ser fiel à Palavra de Deus e ao credo dessa igreja. Amém. Maria Eduarda, pela sua declaração diante de Jesus Cristo e destas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz do Senhor para a igreja. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único e suficiente Salvador. Declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Creio que Jesus se entregou na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creio que a Bíblia é a sagrada, verdadeira e infalível Palavra de Deus. Prometo ser fiel à Palavra de Deus e ao credo dessa igreja. Amém.
Como ministro do Evangelho, eu te batizo após essa confissão pública perante Deus e perante essas testemunhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilhosa. E eles já ficam para tomar a ceia, viu? Você trouxe roupa para eles, né? Então, daqui a pouco vai participar da ceia já. Maravilha. Vamos então orar para encerrar essa cerimônia. Já iniciamos imediatamente a cerimônia da ceia do Senhor. O Renovação Praise pode continuar aí cantando até a gente começar aí, tá direitinho, vamos estar cantando, louvando a Deus, e vai ser muito bom participar da ceia junto com os novos batizados. Muito bem, vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã maravilhosa, pelo teu nome, que foi, Senhor, glorificado mais uma vez através dessas pessoas que desceram as águas batismais, testemunharam publicamente da salvação das suas vidas. Agora, Senhor, continue nos abençoando, dando-nos um culto maravilhoso de ceia, onde estará sendo aqui apresentado o segundo elemento e também, Senhor, a segunda ordenança que tu deixaste para nós. Fica conosco, ajudando-nos, guiando-nos e orientando-nos. Eu te peço agradecido no nome de Jesus. Amém.